Ano que vem é nós na Liberta. E o Corinthians naquele esquema, né, meus amigos? Um leão no ataque e um gatinho na defesa. E quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não sou de analisar resultado, mas sim o desempenho do time. Nós jogamos muito ofensivamente, mas nosso ponto fraco é lá atrás e a gente vai falar disso durante o vídeo. Já são 7 vitórias seguidas, que arrancada, que é coisa de cinema, né, meus amigos? E desde 2011, ano que a gente foi pentacampeão brasileiro, isso daqui não acontecia. E sim, a gente tem que destacar o poder de reação do Coringão. Quando que a gente imaginava ver um jogo fora de casa, a gente ir pro intervalo, perdendo de 2-0, que a gente conseguiria reverter esse placar e, melhor ainda, terminar o jogo goleando, virando para 4-2? Jamais, meus amigos. E aí tem o dedo do vampirão, hein? Vamos falar disso também no decorrer do vídeo. E não vamos nos esquecer também que esse jogo aí contra o Criciúma, vamos voltar 10 rodadas atrás, a gente estava colocando como um dos jogos mais chaves para fugir do Z4. E olhem que condição que a gente chegou nesse jogo contra o Criciúma. Lutando pelo G7. E sim, conseguimos ganhar uma posição pelo menos temporariamente até o jogo do Cruzeiro. A gente já está dentro da campanha de pré-Libertadores para 2025. E conseguindo essa vaga porque o Botafogo foi o campeão da Libertadores. Então abriu o G8 e agora ficou um pouco mais simples, se é que dá para dizer dessa forma, para o Corinthians conseguir essa vaga. O Criciúma vinha de 6 jogos sem vencer e o Corinthians o oposto, vinha de 6 vitórias consecutivas. Olha como o futebol é incrível, meus amigos. A gente estava atrás deles na tabela 10 rodadas atrás, eles estavam até bem na frente, eles eram o 13º colocado. E olha como o futebol é louco, a gente aqui e eles aqui. Aí, até dei na orelha aqui. E meus amigos, o Corinthians precisa urgentemente voltar a competir e disputar isso daqui, ó. Já passou da hora do Corinthians voltar a ser protagonista no futebol brasileiro. No futebol sul-americano, inclusive. A gente tá perdendo uma época excelente pra gente aumentar a nossa quantidade de títulos importantes. E olha o que aconteceu, por exemplo, nesse próprio ano aí, meus amigos. Olha o nível técnico dos dois times, tanto do Atlético Mineiro, um time bem limitado que vem aí ó, se arrastando no final do ano de 2024, e também do Cruzeiro. Ambos chegaram tanto na final da Copa Sul-Americana quanto na final da Libertadores. Eu não acho que o Corinthians minimamente organizado fora e dentro de campo, a gente não tem capacidade de voltar a disputar esses títulos aqui? Tem. Pô, os times argentinos que sempre embaçavam e eram muito difíceis de serem enfrentados nessas competições estão altamente enfraquecidos por conta da economia local. Então sim, com o mínimo de organização e planejamento, profissionalização do Corinthians, a gente consegue, tem potencial para voltar a disputar coisas grandes já no próximo ano, hein, em 2025. E para isso, meus amigos, nós precisamos de uma organização fora de campo com uma administração séria, honesta e profissional. E olha aí, ó, quem é o diretor do core do Corinthians? Ele me vem e me dá uma declaração como essa: o clube não é do torcedor, o clube é do associado. Quem é o camarada, meus amigos? Olha só, olha o ambiente que frequenta. Eu preciso falar mais alguma coisa, meus amigos? Como que esses caras vão querer o bem do Corinthians? Como que esses caras vão dar a moral e vão querer a profissionalização, a volta do Corinthians? A torcida do Corinthians está unida, nunca vi um movimento tão grande. E aqui falando, ó, não, vai ter golpe. Augusto Melo, não vai inflar o teu ego não, meu amigo. A gente tá muito contra quem tava todos esses anos no poder e enfiou o Corinthians nesse buraco, que você veio como uma solução temporária desse problema. Então não vá pensar que você é o salvador da pátria, que a gente ama você, meu amigo. Porque se você entrar na mesma linha do que esses caras fizeram recentemente, você será cobrado igualmente. Então sim, hoje a gente tá do teu lado. A princípio vem melhorando a sua administração. No começo teve muitos erros amadores, porém o Corinthians tem um norte a seguir. E é isso que a gente quer para a próxima temporada. Deixar o presidente e seus demais comandados trabalharem para que a gente tenha um 2025 melhor e reestruturado. E para o nosso amigo aí, presidente do Core, que mandou a informação de que a torcida não é dona do Corinthians, é sim, meu amigo. E essa torcida que tá aí, ó, é quem dita o ritmo do clube. Bora falar de bola? Então essa daqui é a nossa escalação que a gente entrou pro jogo de hoje. Já era de se esperar, né? O Ramon manteve o time contra o Vasco, só com a volta da nossa dupla de titular ali, de ataque, Yuri Alberto e Memphis Depay. Pô, e comentários durante o jogo, o Yuri já no começo me perde uma oportunidade de gol cara a cara com o goleiro. Cara, quantas vezes o Yuri perdeu esse tipo de lance? Ó,
surpreendeu demais o lançamento primoroso do Ranieri colocando nas costas da zaga e cara a cara o Yuri Alberto não tem, não sei se qualidade técnica suficiente, porque ele tentou cavar, explodiu no peito do goleiro, mas ele tinha muitas outras ações que poderia ter realizado. Eu não sei que hoje em dia os atacantes não têm a qualidade, o cacuete de driblar os goleiros mais. O último atacante que eu vi fazendo isso no Corinthians era o Jô, que fazia com maestria, inclusive. E claro, o rei de todos, Ronaldo Fenômeno, que dava aula nesse assunto. Mas não vamos chegar a comparar Yuri Alberto com o Ronaldo Fenômeno, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso, esse tipo de lance que vai fazendo falta durante o jogo, né? 15 minutos iniciais e o Corinthians jogando fora de casa não tomou pressão, e isso é muito bom, e pelo contrário, ele já estava entendendo qual que eram as melhores formas de atacar e ia trabalhando bem a bola até conseguir criar boas chances de gol. A gente está começando a entrosar, tá saindo boas jogadas, a gente já tá começando a ter uma boa base de time titular, e até mesmo quando a gente precisa alterar peças, como por exemplo foi o jogo contra o Vasco, quem entra já tá ligado o que o time tem que fazer, e isso é muito importante. Então até por isso que eu tô na campanha também de Vampirão 2025. A não ser que, chegue um técnico muito extra classe e que hoje não tem no mercado, meus amigos. E o Corinthians não tem financeiro para bancar aí uma comissão técnica de, sei lá, 4, 5 milhões de reais mensais. Então, para o que a gente tem hoje, Ramon Dias para 2025, pelo menos é o que eu acho. E o Bidon jogando muito. O Corinthians, vale lembrar, tem 90% do passe do Bidon. E é importantíssimo que essa atual administração saiba valorizar as nossas peças, principalmente os jogadores formados aqui dentro do Corinthians. Saber negociar, saber extrair o máximo numa negociação, porque um cara desse vale muito. A Europa quer, ele é muito jovem e tem o estilo de jogo que os técnicos de lá buscam. Precisa ganhar corpo? Com certeza, mas isso lá num time de elite na Europa, com certeza ele vai ganhar. E aí a gente tem que destacar que o Vampirão achou o melhor posicionamento para ele em campo, jogando ali como um segundo homem de criação. Atrás do Rodrigo Garro, ele tá jogando demais. E outros técnicos, inclusive o Antônio Oliveira, utilizava ele ali como um segundo volante. E na marcação todo mundo sabe que ele não é o ponto forte. Muito pelo contrário, né? Ele vai muito mal, inclusive, por conta da sua estatura física. Porte físico, né? O Corinthians vinha bem, sendo um leão no ataque, como eu já mencionei aqui, porém na defesa um gatinho. Quando o Criciúma começou a dar as cartas, mostrar as suas credenciais, foi lá e fez. É aquilo, você tem que ser efetivo, tem que ser cirúrgico, e o Criciúma foi, chegou, marcou. E o futebol é isso, meus amigos, não é justiça. É mérito, quem vai lá, faz, leva. A gente teve duas chances claras de gol antes de sair o primeiro do gol do Criciúma, com o Yuri, só ele e o goleiro, e a gente teve também aquela com o Ranieri, que ele estava de frente pro gol, ali mais ou menos na marca de pênalti, que se não me engano foi um passe do Bidon, em profundidade, pro Memphis, que fez o cruzamento rasteira para baixo, e o Ranieri, ao invés de deslocar minimamente do goleiro e fazer seu primeiro gol no Corinthians, que ainda ele não tem gol no Coringão, ele explodiu em cima do goleiro, facilitando a vida do arqueiro rival. E o Criciúma foi lá e aproveitou de novo, cirúrgico, 2-0. E aqui que a gente vai comentar sobre o gatinho que a gente é no sistema defensivo. Eu não vou me restringir apenas à zaga, é o sistema defensivo, é a marcação mesmo. Não vou falar a marcação completa, porque quando a gente se propõe a marcar pressão lá em cima, a gente consegue bons resultados. Só que quando a gente tá com a marcação encaixada, a gente concede muitos espaços pro time adversário, e isso aconteceu nos 2 gols do Criciúma. O segundo gol, por exemplo, o cara pega o lateral e com apenas um toque já consegue achar o melhor jogador do time deles, que tem total liberdade para dominar, girar, abrir espaço e bater em cima do nosso melhor zagueiro do elenco, André Ramalho. 2-0 pro Criciúma, e aí parecia já que o jogo tava indo pro vinagre, né? E apesar de a gente ter muitas opções na zaga, a gente tem André Ramalho, Kaká, Félix Torres, Gustavo Henrique, Caetano, são bons nomes, porém não é nenhum zagueiro aquele nota 8 regular em todos os jogos, que a gente confia de olhos fechados. Quem mais chega próximo disso é o André Ramalho, porém ele está sendo inconsistente nas suas últimas atuações. Às vezes faz um jogo nota 8, 9 e outros jogos nota 6, 5. E a gente já está chegando em dezembro e até hoje a gente não tem uma dupla de zagueiros titular no Corinthians. Então tá aí um ponto para a gente explorar nessa janela de fim de ano e realizar boas contratações para 2025, fortalecendo melhor esse setor para o próximo ano. E lembrando, a gente precisa dele, precisa do Fabinho, precisa de todo o aporte que ele tem por trás. A gente viu inclusive naquele vídeo do Cross que ele foi e visitou o CT, ele mostrou os 2 profissionais, se não me engano, era Renan
e Thiaguinho, né, os caras que auxiliavam nesse setor de inteligência para buscar boas contratações para o Corinthians. A gente precisa de todos esses caras trabalhando muito no final de 2024 para que a gente consiga ter um bom planejamento para 2025. Então vamos torcer para que esses conselheiros coloquem a mão na consciência e pensem uma vez pelo menos no bem do Corinthians e não apenas em benefícios próprios. Porque com o afastamento do Augusto Melo, todos esses caras serão afastados. Será afastado o CEO, o Fred Luz, Fabinho, toda essa galera que está por trás dele, todo mundo vai ser afastado e será comprometido o planejamento para 2025. Faz tempo que o Corinthians tá todo ano que passa, vai se remendando com o passar da temporada. A gente vai corrigindo trocar a roda com o ônibus andando e no final das contas a gente não consegue nada. Tanto que a gente já tá aí tantos anos, já há 5 anos sem título, né? O último foi o Paulistão 2019, mas título importante e relevante desde 2017, meus amigos. Então, resumo no primeiro tempo, eficiência. Eles tiveram, nós não tivemos. A real é que o Criciúma entrou esse primeiro tempo para o jogo da vida. Tecnicamente eles eram muito fracos, mas aproveitaram as oportunidades que tiveram e conseguiram a vitória parcial. E o Corinthians entrou meio desligadão, sim. Inclusive a entrevista do André Ramalho na saída deixou isso muito claro. E no intervalo, tudo errado, meu Deus. O que foi aquilo? Lamentável. Tudo errado. 2 burros brigando entre si na arquibancada, seja lá qual for o motivo, vocês estão na torcida do Corinthians. Isso daqui é uma vergonha. Uma vergonha. Você tem que estar unido em prol de um objetivo único, cara. Corintiano brigando entre si. Que vergonha. Já começou aí o erro. Puta que pariu. Todo mundo é corintiano, cara. Vai se fuder. E a polícia vem e começa a espancar todo mundo, né? Na torcida é cheia de criança, de mulher, de gente inocente. Puta que pariu. Lamentável. Tudo errado. Olha isso, cara. Não, vou até tirar. Meus amigos, o que eu falei? No intervalo, o Vampiro colocou os dentinhos dele aqui, ó, a fosta, e mudou o time. E não mudou o time na questão de substituições, e sim posicionamento dentro de campo e surtiu efeito. Trouxe o Ranieri mais para trás, fazendo uma linha ali de 3 zagueiros, e falou para os laterais, para os Matheus, falou, ó, vamos, meus amigos, vocês não são bons no ataque? Então vamos lá e façam o que vocês sabem fazer de melhor. Mateuzinho e Matheus Bidu foram pro ataque e o Corinthians melhorou. Ele já fez isso em jogos anteriores e funcionou muito bem, né? E o Corinthians novamente começa o segundo tempo melhor, assim como foi o primeiro tempo. Criando boas chances pelos dois lados, trocando bons passes, tendo boas bolas em profundidade, jogadas trabalhadas e marcando pressão. E foi aí, numa dessas marcações, pressões, que justamente por conta do Vampirão colocar o Ranieri para dar mais consistência lá atrás e soltar os laterais, é que o Bidu conseguiu recuperar uma bola e soltou para ele o Rodrigo Garro, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro 2024, fazer mais seu 10º gol no campeonato, e tá aí próximo da artilharia, que inclusive é dele, hein, Yuri Alberto, momentaneamente. E que ano, é o primeiro ano do Rodrigo Garro e olha tudo que ele tá fazendo, olha a identificação, esse cara tem que ficar no Corinthians e se tornar ídolo, cara. Rodrigo Garro entende muito o que é Corinthians, e algumas entrevistas ele mostra o tamanho da importância que ele dá para esse passo que ele deu na carreira vindo jogar no Brasil. Ele já não é um jogador muito jovem, se eu não me engano ele tem 27 anos, né, Rodrigo Garro? Pronto, já puxei aqui o SofaScore exatamente, 26 anos, e ele já vai fazer 27 em janeiro do ano que vem. Então não é um jogador jovem que tipo a Europa tá buscando. Talvez alguns mercados alternativos venham e tentem tirar do Corinthians, talvez. Só que o Corinthians já tem um contrato muito longo com ele e também fez a renovação, dando o devido valor que ele merece, deixando um salário compatível ao que ele tá entregando em campo. Então fica, Rodrigo Garro, que eu tenho certeza que você vai fazer seu nome aqui no Coringão. E ele citou numa entrevista também recente que quando ofertaram a camisa 10, que era de quem? Rojas. Meu Deus, cara, o Matias Rojas foi a camisa 10 do Corinthians. E olha a qualidade do nosso camisa 10 atual. Mas sim, quando a camisa 10 estava vaga e ofereceram para ele, ele foi, consultou o Cássio para entender se ele tinha ou não a capacidade de vestir a camisa 10 do Corinthians. O Cássio foi lá, deu moral e ele acabou aceitando, porque ele já tinha uma afetividade, digamos assim, com a camisa 16 que ele já jogou durante muito tempo na carreira. Mas então, Rodrigo Garro, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro 2024, e já faz um tempo que eu tô nessa campanha. Se também tá, deixa aí embaixo nos comentários. Não demorou muito, o Rodrigo Garro agora tava lá pela direita, rolou a bola, cruzou toda a linha. Nossa senhora, que petardo. Que golaço do Matheus Bidu, e ele já tava merecendo, hein? Ofensivamente a gente não tem do que reclamar, Bidu. Você ataca muito bem.
a gente tem nossos pormenores quando você está marcando. E aí eu posso falar dos dois laterais, é a mesma coisa. Tanto o Mateuzinho quanto o Matheus Bidu ofensivamente eles entregam muito, porém na parte lá atrás, na defensiva, eles não são o maior primor técnico. Eles deixam muito espaço, assim como toda a nossa zaga, e isso daqui precisa ser treinado. Mas ó, para o ano de 2025, o Palácio já tem umas perspectivas de melhoras e de volta para a próxima temporada. Então eu acho que ó, já não deixa de ser um setor tão carente assim, tendo duas boas opções de jogadores, tanto o Bidu quanto o Palácio brigando por essa posição em 2025. Primeiro o Bidu dando assistência para o Garro e agora o Garro dando assistência para o Bidu. E o Garro conseguiu chegar à sua 10ª assistência e 10 gols também do campeonato. Já é o líder em assistências e está em busca também da artilharia. Mas se não fosse ele, né? Yuri Alberto. E aqui, meus amigos, o gol dele, Romero. Meus amigos, não é qualquer um que faria isso não. E ele demonstra o porquê ele é realmente um operário e um torcedor, sim, um torcedor corintiano jogando lá dentro. Porque ele sempre pensa no melhor pro time e não individualmente. Muita gente faria, o que faria? Atacante de cara pro gol. Vou bater, pô. Nem olha, pô, cega os lados aqui, ó. Coloca aquele bagulho de cavalo lá que só olha pra frente e ia sentar o pé no gol. Só que ele não, ele viu quem tinha melhor posicionado ao lado do Yuri Alberto e entregou o gol pro Yuri conseguir chegar. Nesse momento ele estava empatado, né, na artilharia, porém logo a mais ele já vai ficar isoladamente sendo artilheiro do Brasileirão. E o que o Yuri agradeceu o Romero, hein? Certinho. E muito por isso que o Romero vai ficar no Coringão em 2025, hein, meus amigos. Mais um lance muito parecido com o terceiro gol. O Romero carrega a bola, leva até onde dá e abre na medida pro Yuri Alberto fazer mais um e ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro 2024. Tá lá, agradece, Yuri. E olha aonde a gente acabou chegando. 7 jogos, 7 vitórias, 100% de aproveitamento, 19 gols feitos, apenas 7 sofridos. E a gente saiu do 18º lugar pro 8º, meus amigos. Simplesmente ele, o Vampirão. E meus amigos, isso daqui, ó, dados do SofaScore, o aplicativo que patrocina o canal. Então, caso você queira o melhor aplicativo de estatísticas grátis no seu celular, baixe utilizando o QR Code que tá aqui, ó. Fazendo isso você vai ajudar bastante o canal, porque todo o download realizado através do QR Code ou dos links que estão aqui embaixo na descrição e comentário fixado, o SofaScore nos ajuda, dá uma pequena comissão e com isso a gente consegue manter o nosso canal ativo. Então muito obrigado quem puder baixar o aplicativo SofaScore gratuitamente através desse link. E pô, de quebra você vai ter o melhor aplicativo de estatísticas, alertas, informações do Corinthians. Pô, você só tem a ganhar e o canal também. E meus amigos, mesmo através de uma goleada, a gente precisa analisar os nossos pontos fracos para que a gente consiga treinar, melhorar, corrigir e se tornar cada vez mais imbatível. Então sim, a gente tem que melhorar muito a nossa marcação para que a próxima temporada de 2025 seja inesquecível. E o ano de 25 promete, meus amigos, se os engravatados não começarem a atrapalhar. Então vamos nos unir, torcida corintiana, para que isso não aconteça. E o Coringão volta a figurar entre os primeiros do nosso esporte bretão. Não vamos deixar a politicagem segurar a profissionalização e o retorno do todo-poderoso Timão. Com os resultados de hoje, o Bahia também venceu, então a gente não conseguiu passar eles e a gente passou temporariamente o Cruzeiro, que vai pegar o Red Bull Bragantino amanhã, 6h30. Então vamos torcer para um empatezinho que se eles empatar a gente continua em 8º e já tá dentro da pré. E ó, próximo confronto é contra eles, Bahia. Então a gente pode abrir 3 pontos se a gente ganhar deles dentro de casa e conseguir a 8ª vitória conseguida no Campeonato Brasileiro 2024. Que doideira, meus amigos. Dá mais umas rodadas. Abre aí um terceiro turno no campeonato que a gente vai buscar essa taça. Então sim, o Coringão depende só dele para buscar essa vaga na pré-Libertadores e a gente vai conseguir. E meus amigos do canal, que estilo, hein? Esse boné tá a coisa mais linda. E nos vídeos anteriores vocês falaram que o frete estava muito caro e ele estava atrelado ao Mercado Livre, que sim, realmente estava muito caro. Só que um inscrito aqui no canal, deixa eu até procurar o nome e agradecer, Christian Silva, falou: Alisson, vende esses bonés na OLX que você vai conseguir dar frete grátis pra galera, ou em alguns casos onde for muito longe, a distância for muito longa, o frete sai um valor bem baixinho. Então sim, meus amigos, agora você pode comprar o boné com frete grátis ou pagando bem pouquinho no frete. E não é só o All Black, tem o All White também. Se liga que coisa mais linda. Tem esse aba curva, tem o aba reta, calma aí. Tem o aba reta, meu amigo. Olha que estileira, que moral.
Você vai ajudar o canal e vai ficar no estilo também, com o logo do canal, a barreta. Tem o bucket, tá ligado naquele chapéuzinho? Nossa senhora, minha cadeira tá estralando um monte. Tem o bucket, coisa mais linda também. Estilo, meus amigos, estilo. E você pode garantir que clicando no link aqui embaixo na descrição, através da OLX. Então é confiável, a gente já colocou, cadastrou todos os produtos lá e com isso você consegue até um frete grátis ou pagar muito pouquinho no frete para garantir o seu. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Muito obrigado pela moral, vocês que estão acompanhando o canal. A gente já bateu 30 mil, bora para 40 mil inscritos, meu Deus do céu. A gente tá conseguindo se tornar um dos canais mais relevantes de Corinthians aqui no YouTube. E muito obrigado, dando essa moral, comentando, interagindo, deixando o like, ajudando, baixando os aplicativos, comprando aqui ó, os produtos do nosso canal. Com isso você consegue fazer esse canal crescer, perdurar e espalhar cada vez mais o corintianismo para mais pessoas. Valeu mesmo, muito obrigado, tamo junto. Forte abraço, aqui que falou foi o Alisson. Vai Corinthians, meus amigos, e a gente vai conseguir essa vaga para Libertadores 2025. Ano que vem promete, meus amigos.